Quando a gente está falando em variação linguística, nós temos alguns tópicos que são descritos aí. Culto, popular e comum. Nós temos a linguagem chamada de culta, a linguagem popular e a linguagem comum. Esses três tópicos e definições são importantes que você usa também para a vida, tá? Tanto a banca cobra, como você também pode usar esse conceito para propagar o conhecimento. Quando a gente está falando em norma culta, é a linguagem padrão alta. É uma linguagem padrão alta, alta em relação à linguagem. É todo aquele texto que pode ter arcaísmos, nós temos preciosismo. Preciosismo. Você sabe o que é um preciosismo? É quando uma linguagem tem palavras que não são utilizadas no nosso meio comum. Por exemplo, na segunda pessoa singular, usar mesóclises, por exemplo, dar-te-ei, veluar, ou usar palavras arcaicas, que são palavras que já perderam o uso. Outro sim. Tem um aluno meu que faz redação que adora esses nomes. Odiernamente. Para que usar odierno, cara? Isso é um vício de linguagem. Odierno, odierno. Aí ele estava falando sobre sociedade, ele usou a palavra tétrico. Ele seleciona as palavras no dicionário e coloca lá. O problema é que ele não mantém o nível, ele escreve tétrico e termina com né. Ou seja, meu filho, ele tá desintonizado aí. Ele tem que manter esse nível. Oi? Ele sobe, desce. É nítido que ele pesquisou palavras que, se perguntar em um outro momento, ele não sabe mais o que é. Por isso que a gente não coloca isso. Não use, porque você não mantém. Não mantém. Aí ele coloca outro sim. Vocês já viram isso aqui? Outro sim, que é a mesma coisa que de acréscimo, é um conector de acréscimo, como também. Aí ele bota o ademais. São palavras que não fazem tanto uso no nosso dia a dia e que mantém mais uma norma culta, ou como Marcos Banho diz, na norma oculta, que ninguém domina, ninguém conhece, né? Faz-se é mistério. Faz-se mistério, que é de importante, necessário. Pois é. Olha, eu perdi muito tempo. Ok, Google. para me dizer. Aí eu grifei, fiquei com ódio, mas eu coloquei. Preciosismo, -1. Preciosismo, tá aqui, norma culta. Outro sim. Você pode, o mais importante da redação é o argumento. Por conseguinte. É mais bonito também, né? A linguagem comum é aquela chamada de, vou abrir aspas aqui, correta na norma culta, só que ela é acessível a todos. Acessível. É aquele tipo de linguagem que eu utilizo dentro de um texto em que tem um arcabouço maior na nossa sociedade. A linguagem comum, como o nome diz, não é uma linguagem comum, que nem todo mundo tem acesso a isso. Se você pegar uma redação, por exemplo, de alunos de 13 anos, 14 anos, que estão ali pelo primeiro e segundo ano do ensino médio, eles escrevem a norma comum, mas deslizam, por exemplo, em palavras como essa. Essa palavra aqui é de uso corrente, não é? Exceção. Só que essa palavra possui uma escrita complexa. Exceção, muitos escrevem com SS, muitos colocam só um X aqui, tá? A menina estava querendo escrever axila e não conseguiu. Axila é como, gente? Axila, ela botou um K aqui, ela não sabia, ela fica constrangida. A norma comum, a linguagem comum é aquele tipo de linguagem que é correto, é ok quanto à norma culta e suficiente para o entendimento.
é a linguagem típica de jornais, é a norma comum. Não pode usar culta porque o que é que acontece se ele usar a norma culta? A norma ultra culta. Ninguém vai compreender. Lembra de uma novela que tinha aqui que se chamava Roque Santeiro? Lembra não? Você lembra? Eu comprei o box da novela, o seu Zilmar. Menino, vocês têm que idade. Tá lá na Globoplay, viu? Tá na Globoplay. A Globoplay tá lá. Tinha nessa novela um professor chamado Professor Astromar, que ele tinha ele dava aulas no círculo cívico da cidade. Todo mundo ia para lá no sábado à noite para ver ele falar. Todo mundo levantava e batia palma, mas ninguém compreendia. Porque ele usava palavras que totalmente fora do nosso... Eu nem sei dizer as palavras que ele dizia ali. Por que todo mundo aplaudia se ninguém compreendia? Porque pensava que ele estava falando bonito. Por que as pessoas admiram aquilo que elas não entendem? Parabéns, a Regina Duarte arrasando lá, né? Parabéns, não entendi nada, mas é muito bonito. Pelo amor de Deus. E a linguagem... Mazzaropi, né? Na cidade, aí como ele não tem entendimento, aí tem um cara que sabe que ele é do campo, aí fala umas coisas ofensivas pra ele, só que a palavra parece ser tão bonita que ele agradece. Aí depois, quando o cara explica pra ele o significado, aí é que ele vai tomar satisfação com o cara. Mas até então ele fica sempre agradecendo como se fosse uma coisa bonita. Olha, um professor colega meu, ele foi chamado, ele morava com os tios e eu estava conversando com ele e ele morava lá, ele estava passando necessidade. Aí ele comentou, disse, não, aí eles me chamaram, aí eles gostam bastante de mim, aí eles me chamaram de bastardos e tudo mais. Aí eu fiquei só escutando. Ele disse, e você não fez nada contra isso? Você ainda se sente à vontade para ficar na casa deles? Ele disse, mas por quê? Ele disse, não, ele chamou de bastardo. Aí disse, e o que é bastardo? Ele não compreendeu, ele pensou que era uma pessoa... Porque não foi utilizado uma linguagem comum para ele, popular. Né? Foi uma linguagem mais culta, que ele não compreendia. Ele disse, olha, bastardo é uma pessoa que não é legítima, que não é benquista ali. Complicado isso aí. É ele mesmo, o Astromar. É do Zé Ramalho. Mas os... Pegue, tá feito. A linguagem popular é aquele tipo de linguagem que tem gírias, tem neologismos. Muitas pessoas não compreendem. São linguagens, neologismo, vou colocar aqui, ó. Neologismo. São palavras que são aceitas em tribos. Tribos, quando eu falo, é em nichos de pessoas. Se você fala, por exemplo, aqui sabacu, possivelmente uma pessoa que mora em outro estado não vai saber o que é um sabacu. Aqui a gente sabe que é um muro que derruba, né? Agora, aí eu pego lá, por exemplo, eu vou ali na padaria comprar um cacetinho. Aqui a gente não diz, cacetinho é um pão carioca. Ou seja, palavras de uso popular são gírias, neologismos, até erros gramaticais mais compreensíveis dentro de uma sociedade. Por exemplo, a gente vamos. Nós temos uma linguagem popular. Nós vai, a gente vamos, problema, eu torço pelo Flamengo. São normas populares. Você compreende o que ela está dizendo. Ela só não está na norma comum ou a chamada de culta. O que a gente tem de aprender sobre isso é o tema também na nossa aula, que é o preconceito linguístico. Quando você tira o direito de uma pessoa falar da forma em que ela aprendeu, da forma que ela está inserida socialmente, você constrange essa pessoa. Ela, para existir uma lei que coibisse esse tipo de abuso. Olha, eu já tive um aluno, o nome dele era John Lennon, que ele morava num sítio, família carente, ele fazia um esforço danado para estar na escola e todo mundo ria dele, que ele falava problema, neuvo. Olha, cara, eu gostava muito dele, muito. Ele disse um dia que não viria mais para a sala porque não aguentava o deboche. Aí essa pessoa já não está mais desenvolvida e se ela se isola mais? Porque ela só vai ter o convívio com a avó, com o pai que fala da mesma forma. Se ela não adentrar em outros nichos, porque há o preconceito, ela vai definhar, ela não vai evoluir.
Não ria. Eu, às vezes dá vontade de rir, mas não pode rir, porque isso constrange as pessoas. Tom bem. Sabe o que é que você faz? Você fale a palavra também para que ele possa ouvir. Mas não diga, olha, é também. Não. Eu chego e falo, não sei por que tu fala assim. Mas tu sabe que é também, né? Não faça isso. Só fale a palavra também para ele ouvir. Não, mas não faça dessa forma a abordagem. Só diga a palavra também. Mas às vezes a pessoa fala um problema mesmo. Eu tinha um colega que ele tinha a língua pregada. Aí não conseguia falar normal assim, falar de uma forma diferente. Aí é um problema mais fisiológico, não é? A dislexia é fisiológico, né, também. Vou voltar para cá, gente. Vai lá, preconceito linguístico, falei sobre isso aí embaixo. E a gente vai falar das variações linguísticas que são bastante cobradas em prova. O primeiro tipo de variação linguística que nós temos é a variação, vou por ordem aí, a variação chamada diatópica. A banca OCP adora esse tipo de assunto. Diatópica tem a ver com topos, topônimos. São os famosos regionalismos. Ou seja, aqui nós falamos de uma forma, aqui no Ceará, lá em São Paulo fala outra e assim por diante, não é? Nós usamos o sutiã aqui, em São Paulo é comum chamar de goleiro. Tem uma variação, goleiro, sutiã, sacolé, exatamente. Aqui nós chamamos de Guaraná, ali na, acho que é Paraíba. Paraíba chama de Jesus, não é? É Paraíba? Ou é Maranhão? Acho que é Maranhão. O Jesus é Maranhão, né? Codó ali no Maranhão, já fui a Codó, cidade maravilhosa. E tem lá, é Jesus. Cacetinho, por exemplo, aqui a gente chama de macaxeira. Rio, salvo engano, é mandioquinha salsa. Aipim, São Paulo. Cada palavra, essas variações de região para região, variação diatópica. Tópico, é para você fazer essas associações. Qual é a segunda que está aí? Diacrônica, pronto. A variação diacrônica, lembra do deus Cronos? Era o deus de quê, gente? O deus do tempo. Eu sempre associo a essas personagens aí. É variação de que? De tempo em tempo a língua se renova. Você sabe que a língua portuguesa tem mais de 500 anos. As palavras que eram utilizadas antes, aliás, pouquíssimas se sustentam até hoje. Eu estava vendo a capa da Time, olha, da revista Placar. Vocês lembram dessa revista de esporte? Revista Placar? Da Copa de 70. Foi em que ano a Copa de 70? Exatamente. Eu sou ruim com data. Foi 1970 exatamente? Foi? Aí tinha lá, o caneco é nosso. Aí eu fiquei pensando nessa palavra, o caneco é nosso. Se essa revista fosse lançada hoje, com a evolução da linguística, ficaria uma conotação sexual. Ei, nós vamos conseguir o caneco. Mas ainda é usado essa forma. Caneco para taça. Esportes ainda é usado. É mesmo. De forma assim. Sexual. Popular, mas ainda é utilizado. É mesmo. Ó, a mosca. Eles geralmente associam, por exemplo, o time tal levantou o caneco, eles falam assim. Mas cara. São mais programas esportivos que são tipo assim, mais descontraídos. Programas esportivos mais sérios, mais contraídos, aí eu Você percebeu que ela evoluiu, hoje é taça, não é mais caneco, pelo menos predominantemente não é mais caneco. Por exemplo, bustier, califon, corpete, eram formas que da década de 40, 50 era chamado o sutiã feminino. O sutiã. O verbo carece, que eu acho que tem pouquíssimas pessoas que utilizam. É o carece. Perdeu o uso, né? Carece de pender. Utilizada no futebol que muita gente ainda acha estranho. Termo pelada. A gente entende que é um racha, mas tem gente que não entende dessa forma, né? E racha também, né? São línguas que se entremeiam, né? São formas. Ceroula,
já era utilizado, hoje nós usamos cueca, não é? Que daria para ser goleiro também, não era? Mas não é. Oi? Não, o samba canção é o cuecão, né? É o cuecão que é melhor. Então é isso, toda variação que se atualize durante o tempo, eu tenho a diacrônica. A próxima na ordem aqui é o quê? Diastrática, ótimo. A diastrática, ela tem a ver com o extrato social. Extrato social. Me diga uma coisa, o extrato social, ela determina a linguagem de uma pessoa? Sim ou não? Sim. Ou seja, o grupo, uma pessoa que pertence a uma determinada camada social, eu não estou determinando aqui juízo de valor, se é melhor ou se é pior, não estou fazendo isso. Sim, sim. Os famosos jargões, né? Posso, a variação diastrática. Eu encaixar esse... Segura, mas sim, ela pode se incluir aqui. A diastrática é toda linguagem que consiga identificar a sua classe social. E aí, boy, suave na nave, eu estou revelando um extrato social. Não é juízo de valor, é apenas diferente. A linguagem, aliás, o seu fator social determina a sua linguagem. A sua forma de falar é determinada pelo meio em que você vive. Você vive no sítio com um monte de pessoa que não tem acesso à norma culta, isso vai refletir na sua linguagem, você vai falar de uma determinada maneira. Eu olho para uma pessoa, pelo jeito de falar, determino a classe social dela. Não é verdade? E isso nós chamamos de variação diastrática. Os antigões, sim, mantinham decoro. Hoje não. Os de hoje não tanto, viu? Esses novinhos que entraram aí. Havia um decoro, viu? Havia. Fala difícil, né? Isso pode ser sim esse tipo de variação. O que é que a gente tem por último lá? A variação diafásica. A variação diafásica, ela tem a ver com contexto. Acho que a definição melhor é essa. É a variação contextual. Quando o contexto é que determina que tipo de código linguístico eu devo usar naquela situação. Por exemplo, você, juiz formado, chega para falar com os amigos em um bar. Seus amigos nenhum tiveram formação. Qual é a linguagem que ele vai utilizar? A linguagem que ele usa nos tribunais para falar com os amigos? Note que esse tipo de adequação da linguagem à situação nós chamamos de diafásica. Diafasia é a variação contextual. O que determina a linguagem é o contexto. Para isso se precisa dominar alguns tipos de linguagem para que se faça adaptação. Por exemplo, uma pessoa carente que fale somente uma variedade, ela não consegue adequar a variedade culta. Mas quem domina a culta pode facilmente adequar a sua linguagem ao padrão comum. Eu digo assim facilmente porque eu imagino que seja mais fácil, não é? Ou não? Vai lá, vou te encarregar para você falar com pessoas ribeirinhas. Você vai falar, você é médico, você vai falar sobre prevenção, sexual, prevenção de DST numa comunidade isolada. Mas DST numa comunidade isolada não faz sentido, né? Prevenção de alguma doença lá. Qual é a linguagem que você deve adotar lá? A mais simples, a mais popular possível, senão não haverá compreensão. E se você chega usando o seu padrão culto, o idiota ali é você, não é eles. Tem aqueles filmes que tem a pessoa lá falando e tem um tradutor do lado. Adequação, né? Quem não se comunica, se trumbica. O Abelardo Barbosa disse isso.
Não se comunica mesmo. Esse texto que vocês vão ler agora, que vocês vão fazer a prova, é um texto maravilhoso, bem pequenininho, vocês estão vendo. Não, gente, só são 6 parágrafos, deixa de reclamar. É aula de texto, você tem que ler. Se chama Preconceito Linguístico Deveria Ser Crime. Vou deixar um tempinho, só são 5 questões. E o texto é enorme. Não dá para fazer as questões sem ler, viu? Que é só texto. Você já estava dando uma olhada lá que eu já vi? Tem que ler. Boa sorte aí, gente. O que é que vocês puserem na primeira questão? C. Como outros que circulam em nossa sociedade, também o texto foi elaborado para cumprir algum propósito comunicativo. Qual é o principal propósito comunicativo desse texto? Vocês colocaram o quê? C. Apresentar argumentos e explicações para defender certa posição que já vem explicitada no título. Tá certinho, o preconceito linguístico deveria ser crime. No título ela já coloca essa observação e depois desenvolve no texto, porque aí se trata de um texto dissertativo. Isso aqui já responde à questão de número 4. Vamos lá? Né? Que é a quarta questão, diz: considerando as sequências linguísticas que organizam o texto 1, é correto afirmar que, visto globalmente, ele é... Quando ela disse globalmente, ela está querendo dizer predominantemente, né? Dissertativo, argumentativo. Qual é o gabarito? A. Nessa quarta vez, eu quase mas o que seria um texto dispositivo? Pronto. Um texto expositivo é aquele que não coloca opinião, não tem direcionamento argumentativo. Esse texto tem opinião, veja, quando ela diz, no segundo parágrafo, olha o início, não existe homem sem língua. Aí a tese, ela está afirmando, categoricamente ela afirma que não existe homem sem língua. Depois que ela diz essa opinião, essa tese, ela vai provar com argumentos essa tese dela, quando ela diz: mesmo as pessoas com deficiências diversas adotam um sistema de comunicação. Quem é surdo, por exemplo, usa a linguagem de sinais. Texto argumentativo. Tem outra parte também que ela diz, olha, no quarto parágrafo, quarta linha, veja, o que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Um traço de argumentação. O uso da primeira pessoa, ela diz afirma, enfatiza. O texto é claramente uma dissertação argumentativa. Chegamos à segunda. Já no primeiro, vamos fazer as proposições aí. Vocês vão me dizendo certo e errado, depois a gente vê o gabarito final. Já no primeiro parágrafo, a autora especifica para o leitor o foco sobre o qual vai abordar o tema geral selecionado. Qual é o tema geral desse texto? Preconceito linguístico. No primeiro parágrafo não há traços dessa temática. No primeiro parágrafo ela fala só sobre a língua. Basta ser homem que a língua emerge, ela se instaura, toma conta de todos nós. Ela está falando só sobre língua, nada sobre preconceito. Na verdade, o preconceito vai surgir no terceiro parágrafo. Ou é segundo? Acho que é no segundo, né? Já no segundo parágrafo, o leitor encontra uma definição, o que o ajuda a compreender a argumentação desenvolvida pela autora. Sim, ela define o que é o preconceito linguístico. Olha, preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso, ela está definindo. Isso é uma estratégia bem eficiente da argumentação. Certo, a 2. Deixa eu colocar aqui, somente 2 certo. No terceiro parágrafo, a autora opta por listar alguns exemplos que embasam as ideias defendidas até então. Sim, os exemplos quais são? O exemplo de norma coloquial, as coisas tá muito cara, eu torço pelo Flamengo, eu vou estar verificando. Então, o terceiro item também está certo. No parágrafo conclusivo, especialmente no trecho, sei que, grifa aí por gentileza, muitos devem achar que isso é bobagem. Quando ela diz sei que muitos devem achar, ela está falando de forma específica com o leitor ou de forma vaga, genérica?
Ele especifica quem é esse muitos? Não, é de forma vaga. Sei que muitos pode ser qualquer pessoa. Muitos é muito vago, é genérico. Então a autora não dialoga diretamente com o seu leitor. Ela fala de forma vaga, genérica. Agora, se você disser o seguinte, você, caro leitor, aí sim seria de forma direta com o leitor. Isso aí está errado. É só 1 e 3. Qual é o gabarito? Letra A. Oh, perdão, gente. É 2 e 3, é D. É D. Perdão, eu disse aqui certo e o Alcunado tinha errado. Fale, desculpa, eu te interrompi. Não, eu coloquei que estava certo, porque eu achei que quando a autora usava assim, eu sei que muito, eu acho que isso é demais, ela estava chamando o leitor. Eu acho que por isso que ela estava falando diretamente. Ou seja, essa afirmação que ela estaria falando com o leitor, essa afirmação, sei que muitos, ela estaria falando com o leitor sobre esses muitos, né? Mas não tem um vocativo, né? Terceira, o leitor deve compreender que o sentido da palavra homem na abertura dos parágrafos é o de ser humano sem referência específica a qualquer um dos sexos? Sim, por um processo de metonímia, homem no sentido de humanidade, não de ser homem no sentido masculino, né? Então a primeira está correta aí. Primeira correta. 2. Ao optar pelo adjetivo franca, na afirmação de que o R caipira está em franca expansão, a autora pretendeu afirmar que a expansão dessa pronúncia está em curso e pode se verificar sem qualquer dúvida? Vamos voltar lá no terceiro parágrafo, quando fala sobre isso. Quando ela disse aí, chamado de R caipira. R caipira, gente, é o portão, a porta, tá? Chamado de R caipira, característica das amplas áreas mineiras, paulistas, goianas, matogrossenses e paranaenses, em franca expansão, em verdadeira expansão. Esse R está em franca expansão, ou seja, está acontecendo realmente. Quando ela diz em franca expansão, sim, eles pretendem afirmar que a expansão dessa pronúncia está em curso e pode ser verificada. Está certa. Da franca. Embora a substituição ela tenha sido prevista por linguista. Ou seja, embora tenha... É como se o linguístico dissesse, olha, esse R caipira vai acabar. E na verdade foi totalmente o contrário a isso. Então, o 2 está certo. O 2 não está certo, né? Na afirmação de que ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante, a palavra semelhante adquire sentido de conterrâneo. Não, senhor. É semelhante a qualquer pessoa. Está errado. Então, nem vou botar o 3 aqui. O leitor deve entender a expressão destacada, todo mundo tem o direito de se expressar sem constrangimento, na forma em que é Senhor, é na forma em que ele domina? É, na forma em que ele é Senhor, que ele sabe falar. 4 certa, qual é o gabarito? B, B de bola. Quinta, o sentido do trecho, vocês marcaram o quê? Essa precisar ficar voltando ao texto, mas vamos lá. Letra A. O sentido do trecho. Esse sistema de comunicação inigualável emerge. A palavra emerge pode ser trocada por dissemina? Gente, emerge é um movimento para fora. Emerge para dentro. E intro. Emerge quer dizer aparece. Sai para fora. É exterior. Interior, emerge, emerge para fora. Ok? Então não tem nada a ver com espalhar. Disseminar é espalhar. Letra A não é. Se instaura e toma conta de todos nós, ele está se referindo à língua, né? A linguagem. A linguagem se instaura e toma conta de todos nós. Corresponde à afirmação de que ela se recupera
que é que tem a ver se instaurar e se recuperar? Instaurar é mesmo que entrar, né? É. E recuperar pressupõe-se algo que tinha e voltou. Não é a letra B. Depreciativo pode ser trocado por aleatório. Cara, eu não sei que maconha foi essa que a banca fumou, viu? Porque como é que uma pessoa vai trocar depreciativo por aleatório, a não ser que ela não conheça a palavra depreciativo, né? Aqueles que estão cansados. Não, boy, mas depreciativo, uma pessoa que se pressupõe em concurso sabe o que é depreciativo, não sabe não? Tem que saber. Você sabe não? Que deprecia, que causa mal, que faz o... Não, é algo ruim, não, um bem. É que nem um menino. Deprecia um bem que passou o tempo e Ficou ruim. Então, que perdeu valor. Eita, essa D tá boa. Eu falo já da D, tá? Eu vou pular para a letra E, que é o gabarito. Letra E. Sob essa ótica, equivale a desse ponto de vista? Sim. Eu tenho certeza, a gente tem certeza que é a letra E. Agora, a gente pode não entender o que a letra D quer dizer. Veja. Quando ele diz pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. A forma que ele fala não tem prestígio social. Uma pessoa que fala problema, a fala dela não tem prestígio social, ela não é aceita em ambientes. Preste atenção como vocês são preconceituosos. Eu vou te mostrar. Você tá tossindo, bicho, você tá muito doente. A paciência da gente fica desse tamanho, né? Quando tá doente. Tu chega aqui no posto de saúde e diz: olha, eu tô muito doente, tô de cabeça. Você diz tudo. Aí ele diz: olha, seu problema, você não vai tomar o remédio que ele receitou, vai? Fala sério pra mim, vai não. Você vai dizer: poxa, problema? Ou seja, está imbuído que o ambiente onde você está, ele não deveria estar falando daquela forma. Ele se expressa na forma sem prestígio social. Professor, é que nem você recebeu a ligação, aí a pessoa usa várias palavras estranhas para dizer que você ganhou alguma coisa. Você já sabe que é um golpe. É um golpe. Porque ela não fala coisa por coisa. Então, gente, quando ele diz sem prestígio social, quer dizer a pessoa que é socialmente vulnerável? Não. Não necessariamente. Uma pessoa pode ser socialmente invulnerável e falar muito errado. Olha o preconceito. Mas fala ruim. Ele tem dinheiro, mas... Você lembra do Giovanni Frota naquela novela A Senhora do Destino? Quando ele ficou rico no Jogo do Bicho? Lembra não, né? Aí ele queria melhorar a linguagem dele. Aí ele dizia: já me vou-me. Já me vou. Aí ele botava o mi de novo para parecer chique. Tchau, gente. Boa sorte para vocês. Nossa última aula. Obrigado, viu? Bom descanso.